impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia. Nós só precisamos acreditar naquilo que Ele falou. Ele falou: eu vim para te dar vida e vida com abundância. Você crê? Vida com abundância. Ele não veio para te derrotar, para te destruir. Ele veio para te alcançar com vida e vida com abundância. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Você pode fazer uma oração comigo? Obrigado, Senhor, porque você não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça daquilo que você falou. Você vela por essa palavra, Senhor. Essa palavra é vida, é espírito e vida. Eu declaro, Pai, onde estava um terreno seco, deserto, vida chegando. Eu declaro luz nas trevas. Eu declaro espírito de sabedoria, de revelação, entendimento. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és o professor, Tu és o mestre, Tu sondas o coração de Deus e nos ensina nessa noite. Você tem liberdade em minha vida, você tem liberdade nas nossas vidas. Diga para Ele: você tem liberdade, Senhor. Você é Senhor. Nós reconhecemos o Teu senhorio, Pai. Você governa o barco das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque hoje não será mais um domingo, mas hoje será o domingo que você tem palavras de vida, de vitória, Pai, de libertação, de verdade, Senhor, de fundamento para nós. Obrigado, Senhor, porque nós não te vemos, mas você está aqui, porque você não mente, você falou, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas palavras, Pai. Em nenhum outro lugar, Pai, existem palavras como a Tua palavra, Senhor. Elas são a verdade, Senhor, e elas nos libertam. Glorificado seja o Teu nome, Pai, que de dia em dia leva o nosso fardo. Aleluia, aleluia. Você pode sentar. Muito obrigada, louvor. Que bênção essas músicas da palavra cantada, não é, irmãos? Porque nós saímos edificados. Saímos cantando vitória. Irmão, sabia que você precisa cantar músicas na palavra, não canta qualquer coisa. Inclusive, nós aprendemos isso no Rema também. Existe uma matéria, Eduardo, que o pastor Eduardo falou, são 24 matérias. Existe uma matéria que se chama Vida de Louvor. Existe outra matéria que é família cristã, para que você construa, edifique, aprenda com a palavra de Deus, da maneira certa, fazer o certo na rocha. Porque, irmãos, tempestades vêm para todos, mas quando nós edificamos a nossa vida nessa palavra, irmãos, nós não vamos ser destruídos. Existe outra matéria que se chama oração que prevalece para a paz. Existe outra matéria que se chama autoridade do crente. Existe outra matéria que se chama fé, uma vida de fé, fundamentos da fé. Existem tantas matérias, irmãos, que eu vou para mim agora. Amém? Eu amo essa matéria, porque justiça de Deus é assim, as pessoas confundem justiça de Deus com juízo, e não é isso que a palavra diz. A Bíblia diz que Deus é amor e que também Deus é justo. E que quando Deus criou o homem, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos abrir muito a nossa Bíblia hoje, amém? Então, fica bem atento para que a gente siga o Espírito Santo, porque é Ele o professor, amém? Aleluia. Gênesis 1, 26
aqui falando na criação, e o Senhor Deus estava criando o homem, a raça humana, e Ele criou o homem com uma intenção, irmãos, é para que a gente estivesse perto, para sermos uma grande família, para que Ele nos chamou para a comunhão. Aí a nossa mente tenta calcular e entender esse tão grande amor de Deus, e não conseguimos com a nossa mente. Só conseguimos discernir as coisas de Deus espiritualmente, irmãos. Porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem desceu para o coração do homem, Deus preparou para aqueles que Ele ama. Deus preparou, irmãos, planos de paz. Deus preparou uma vida abundante. Mas tudo isso nós acessamos pela fé. Pela fé em quê? Pela fé na palavra dEle. Porque Deus e Sua palavra são um só. Nós não entendemos Deus pelos nossos sentimentos. Nós não entendemos Deus por aquilo que nós pensamos. Nós só podemos entender a Deus por meio do Espírito. E Ele não nos deixou sozinho. Ele enviou o seu Espírito. Ele nos deu a sua palavra. Porque o desejo de Deus não é que você e eu vivamos perecendo. Ele te amou, irmão. Ele amou o mundo, mas eu quero que você hoje receba isso individualmente. Ele te amou de tal maneira que sua mente não vai compreender. Porque o amor de Deus, estávamos longe, mas Ele nos chamou para perto. Nós fomos aproximados, irmãos, pelo sangue do seu Filho Jesus. Ele estava no céu, Ele não precisaria passar por humilhação, por sofrimento, Ele não precisaria se despojar, deixar de lado seu grande poder, sua autoridade, mas Ele decidiu em obediência de Deus e por amor a mim e a você. Ele te amou de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não viva na derrota, não viva no fracasso, não viva na doença. Cristo veio para libertar. Ele é o libertador, Ele é o maior. Nós estávamos como escravos, irmãos, mas todo mundo está esperando a vacina, não é? Vamos dizer que todas as pessoas no mundo esperam por uma resposta. Todas as pessoas no mundo estavam afastadas de Deus. Todas as pessoas estavam destituídas da glória de Deus. Porque Deus amava o homem, mas o homem não podia estar na presença de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva todos os dias, na viração do dia, eles tinham acesso à presença. Deus descia, irmãos, que coisa. Irmãos, é muito grande o amor de Deus. Quando nós nos tornamos pais, mães, nós temos um pouquinho mais dessa compreensão, mas ainda não é tudo, irmãos. O amor de Deus, a graça de Deus é muito mais do que esse amor humano natural. Porque um pai, irmãos, ele trabalha o mês todo para que na mesa tenha comida para o seu filho. Um pai, irmãos, antes do filho pensar que precisa de um sapato, ele vê que o sapato está rasgado e ele trabalha para comprar. Antes de que o filho saiba do que ele precisa, o pai já viu e já está trabalhando. Agora, se nós que somos maus, sabemos pessoas naturais, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. O Pai já deu, irmãos, o melhor. Ele deu Jesus. Ele resolveu a questão do pecado. Nós podemos hoje estar aproximados, tendo comunhão como filho, sem medo, sem culpa, sem sentir inferior, mas ter ousadia para entrar na presença dele e dizer: papai,
paizinho. Quando Davi, irmãos, Davi que estava numa antiga aliança, ele foi enfrentar um gigante, todos temiam, mas Davi conhecia um Deus de aliança. Ele tinha comunhão, presença, ele tinha experiência, que nem mesmo um leão poderia vir, não seria maior do que o Deus. Ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso, e quando o gigante veio, ele disse assim: quem é esse incircunciso? Quem é essa pessoa, esse gigante que não tem aliança com o Deus vivo? E quando ele matou o leão, não foram as pedras que matou, quando ele matou o gigante Golias, não foram as pedras que mataram o gigante Golias, mas foi a fé num Deus que é fiel. Nós temos uma aliança, não é com qualquer um, irmãos. Nós temos uma aliança com um Deus Todo-Poderoso. Vamos para aqui. Gênesis 1:26. Deus estava fazendo a raça humana. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus santo, o homem santo. Deus justo, o homem justo. Deus tinha domínio sobre todas as coisas e Deus delegou. Deus deu esse domínio, essa autoridade para o homem. Aqui ele fala: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e Deus os abençoou. Abençoou. Irmãos, a bênção de Deus é tudo que nós precisamos, irmãos. Estar numa condição justa diante de Deus foi o que Jesus Cristo veio trazer para nós. 0800, nenhum trabalho para conquistar isso, mas pela fé naquele sangue que foi derramado. Ele te amou quando você era inimigo, com a natureza contrária. Por natureza nós éramos filhos da ira, dominados, irmãos, por potestades, por principados deste mundo, mas nós fomos libertos por esse amor. E ele disse, no verso 28, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E, irmãos, e Deus disse: dominai. Irmãos, o homem tinha comunhão com Deus. O homem tinha acesso com ousadia à presença do Pai. O homem falava com Deus. Deus o ouvia. Existia comunhão, existia uma vida de paz com Deus. Até que o que foi que o homem fez? A mulher comeu da árvore que Deus disse para não comer. E aí deu também a seu marido. E com isso houve uma morte espiritual. O que é morte, irmãos? A palavra morte diz respeito à separação. Então, quando o homem pecou, ele foi separado no seu espírito de Deus. Quando Deus soprou nas narinas do homem, Deus estava transmitindo o seu ser, a sua vida, a sua natureza justa para o homem. Ele viveu, ele mudou. E ele soprou do seu espírito sobre o homem. Mas quando daquele a quem nós nos entregamos como servo, desse mesmo nós seremos servos. Ou seremos servos do pecado para a escravidão, ou seremos servos da justiça, para a liberdade. O salário do pecado é a morte. Então o homem morreu espiritualmente. E como consequência dessa separação com Deus, ele entrou medo. Quando Deus veio, ele veio ali para o jardim, o homem se escondeu, ele teve medo. Não é assim hoje, irmãos. Quando uma pessoa deve ter uma grande dívida com alguém, que vê a pessoa, ela atravessa a rua, não olha nos olhos, medo entrou, uma consciência de inferioridade, não estava mais no mesmo nível. Irmãos, agora o homem elegeu Satanás
mais como o Senhor. Somos nós que elegemos, irmãos, a quem nós vamos servir em vida. Não pensa que só vir para a igreja vai te salvar, não, irmãos. Não pensa que só ler a Bíblia vai te salvar. O que vai salvar o homem é nascer de novo. Jesus Cristo disse que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Se você está aqui nesse salão, nessa igreja, e você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Porque nós não sabemos do amanhã. E é um tempo, irmãos, que nós precisamos estar bem aguçados, bem acesos, para ministrar aos nossos familiares. É um tempo propício, irmãos, para pregar o evangelho. As pessoas, elas não sabem quem são, porque só quem vê de uma maneira espiritual pode entender que existe uma eternidade, ou com Deus, ou longe de Deus, perecendo no inferno, porque o inferno é real, ele existe, mas Deus não criou o homem para o inferno. Deus criou o homem para a comunhão. E nós precisamos pegar boas notícias. Nós precisamos, irmãos, ser boca de Deus aqui na terra. Deus nos reconciliou e nos chamou para sermos ministros da reconciliação. Se você não sabe qual é o seu chamado, você é um ministro de Deus. Você é um embaixador de Deus nessa terra. Você foi chamado para carimbar, irmãos, passaportes de vidas para os céus. Quando você sair dessa igreja, eu amei uma plaquinha que o departamento ali de Leão fez. Foi o teu departamento, para eu não dizer errado? Foi. Ele disse, quando você sair daqui, bem-vindo ao campo missionário. Deus não vai mandar anjos pregar. Ele nos ungiu para pregar a libertação. Que honra poder fazer parte do que Deus fez na terra. Mas, irmãos, se Deus nos abençoou, por que o homem sofre tanto? Porque por causa da desobediência entrou medo. Por causa da ofensa de um só, irmãos. Era como se a gente estivesse aqui e, de repente, a porta fosse aberta para o mosquito da dengue. E o mosquito da dengue entrasse e picasse todo mundo. Quem desobedeceu? Adão. Por causa da desobediência dele, agora nós precisávamos de um Salvador. Mas graças a Deus, que Deus não podendo se aproximar do homem, o homem foi banido da presença de Deus, porque ele é justo. Mas Deus ainda queria ter comunhão com esse homem. E só poderia ser feito isso de uma forma legal. Porque o salário do pecado não é a morte. Então precisaria um justo vir para pagar a nossa dívida. Mas se não existia nenhum justo sequer na terra, como fazer? Então Jesus veio. Nascido de mulher, debaixo da lei, e toda a lei Jesus cumpriu. Tudo aquilo que estava escrito nas profecias foram cumpridas em Jesus Cristo. Amém? Então, o que é justiça, irmãos? Justiça é a capacidade dada por Deus. É a capacidade dada, é um dom, é um presente. Justiça é um presente de Deus, que nós recebemos pela fé, de estar mais uma vez na presença de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido. Entrado na vida do homem sem medo, sem culpa, sem condenação. Essa palavra nos originais, justiça, a justiça de Deus, que nós vamos estudar um pouco, essa matéria é extraordinária. Essa matéria, irmãos, é de você ouvir sair correndo no meio da rua de tão feliz e balançar assim o povo e dizer, porque tu está triste, hein? Existe solução. Deus enviou Jesus. Ele trouxe vida. Nós podemos ser filhos de Deus. Ele pode morar em você. Você tem uma eternidade. Você não é só no céu. Você vai viver o céu aqui na terra. O diabo não pode mais te dominar. Você agora tem um nome sobre todo nome. Você não vai paralisar um demônio só, não. Você paralisa uma legião. As portas do inferno não podem mais contra você. O Senhor venceu e você está na vitória dele. Irmãos, o diabo, ele teme, irmãos, e treme para que você não conheça a verdade, porque você é herdeiro, você não é mais ou menos herdeiro, você é herdeiro por completo. Mesmo que você aceite
aceitou Jesus ontem, você tem direito a toda a herança, como se um crente vivesse há 80 anos, uma vida santa e consagrada, o mesmo direito. Porque quando um filho nasce na casa, o povo não diz assim, tem um dia essa criança, então ele só tem direito a uma televisão. É assim? Nasceu herdeiro. Tudo que o pai tem é seu. Você recebe o nome do pai. Você é filho. Você é aceito. Você é bem-vindo. Irmãos, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, mas ela não deita na minha cama. Ela não usa do meu sabonete lá no meu banheiro. Ela não faz as mesmas coisas que os meus filhos fazem. Mas os meus filhos, irmãos, deitam na minha cama, entram no meu banheiro e tomam banho com o meu sabonete. Tudo nosso é deles. Tudo de Deus ele decidiu dar gratuitamente. Alegria, paz, uma confiança, irmãos, inabalável. Isso era possível para os homens? Não, mas é possível para Deus. E agora o que eu faço? Eu creio. Eu creio. Então, irmãos, justiça de Deus, de acordo com o dicionário, é tanta boa notícia, irmãos. O reino é tanta boa notícia que você senta e passa as horas assim que você diz, meu Deus, meu Deus, eu não sabia que eu podia tudo isso. Irmãos, eu era tão tímida. Irmãos, eu não falava com as pessoas, eu não olhava nos olhos das pessoas. Eu tinha uma consciência tão grande de condenação que eu não tinha coragem de ir a Deus pedir alguma coisa, até que eu fiz essa matéria justiça. E eu entendi que eu não precisava de que ninguém orasse por mim. Eu poderia orar. E o meu Pai que me limpou, me justificou e me deu acesso, vai me ouvir. Que eu tenho autoridade para mandar uma doença encerrar e ela vai encerrar. Acabar. Que o carnaval, qualquer coisa que o diabo venha tentar contra a minha vida, quem vai ser o palhaço é ele. Porque, irmão, Jesus andou na terra como Senhor absoluto, governando as obras de Satanás. Irmãos, e nós nessa terra somos como ele é, ungidos. Com a capacidade e a suficiência de Deus para que as coisas aconteçam. Nós somos igreja porque a igreja tem padecido, irmãos, porque falta conhecimento. Irmãos, o maior inimigo da igreja é falta de conhecimento. Irmãos, faça tudo para conhecer a sua herança. Quem já viu uma pessoa rica que tem tudo e viver como miserável porque não conhece o que é seu? Eu me recuso a viver como um mendigo por não conhecer o que o meu Pai proveu para mim. Se recuse, leia a sua Bíblia, ore em outras línguas, faça o rema. Conheça a verdade, essa verdade vai te libertar. Então, justiça, no dicionário da língua portuguesa, é definido como conformidade com o direito. A virtude de dar a cada um aquilo que é seu. O que não nos ajuda muito na compreensão do que seja justiça mencionada na palavra de Deus. Mas a palavra justiça no grego é dikaiosune, que é definida pela concordância Strong em um sentido amplo, como o estado daquele que é como deve ser, condição aceitável por Deus. Deus te aceitou porque Ele pagou o preço para que o sangue te limpasse. Então agora tu é filho. Quem intentará condenação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? Abra lá a sua Bíblia em Romanos, leia o livro de Romanos. Se você fizer o rema, você vai ver o livro de Romanos de uma perspectiva totalmente diferente. Irmãos, se nós não entendemos esse tema justiça de Deus, nós vamos viver como mendigos sendo dono de tudo.
A justiça de Deus, irmão, se revela no Evangelho, está de capa a capa. A justiça de Deus é a nossa redenção, o preço do resgate que Cristo pagou para nos ter de volta. É o nosso perdão. Ele se fez pecado naquela cruz para que você e eu fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, Romanos é um livro que é base para essa matéria de justiça. E Romanos 8:1 diz, agora ele está falando no tempo em que Jesus veio e proveu essa grande libertação, essa grande e poderosa salvação. Irmão, deixa eu te dizer, você pode pensar, mas fulano tem problema com, um problema muito sério com drogas. Você sabia que isso não é nada para Deus? Fulano tem problema que é cheio de demônio. Pode ser um demônio ou pode ser 1000. Para Deus isso não é nada. Porque tudo é possível ao que crê. Diga comigo, tudo é possível ao que crê. E eu creio. Você crê no nome de Jesus? O nome de Jesus é um nome sobre todo nome. O nome de Jesus é um nome que liberta. O nome de Jesus é um nome que abre portas e fecha portas, que liga e que desliga. Irmãos, isso é nosso. Por causa da justiça, por causa do sangue de Jesus. E ele disse aqui em Romanos 8:1, agora, pois, não há condenação para os que estão em Cristo. Ei, você está em Cristo? Não espere ir para o céu para desfrutar de uma vida de paz lá. Viva o céu na terra. Não há condenação. Ah, mas eu fui assassino. Ah, mas eu roubei. Ah, mas eu menti. Ah, mas eu pisei no rabo do gato. Eu tomei o doce da criança. Mas ele te amou de tal maneira que te justificou, que Ele mesmo tomou iniciativa, que Ele enviou o seu Filho, que Ele disse, agora tu és meu. Se um homem rico, um grande empresário, passasse debaixo da ponte, irmãos, e ele escolhesse um mendigo que tivesse lá uma criança para adotar, ele poderia? E aquela criança tivesse um banho de loja, tivesse estudando em boas escolas e chegasse debaixo da ponte e dissesse assim, agora eu sou filho dele. As pessoas talvez não acreditassem, mas elas iam ver o fruto. Irmãos, você nasceu de novo, você foi selado pelo Espírito, você tem uma nova vida, você tem a habilidade, você tem a capacidade, você tem a suficiência, você tem o maior de todos habitando dentro de você. Precisamos, irmãos, como crianças recém-nascidas, ardentemente, irmãos, conhecer, tomar desse leite para que por ele nós venhamos a crescer, porque a falta de conhecimento é a nossa maior inimiga. O justo, irmãos, a palavra de Deus diz que o justo é liberto pelo conhecimento. A palavra de Deus diz lá em Osés que o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. O povo de Deus tem sido levado cativo, irmãos, entristecido, porque não conhece o que é seu por direito, por herança, nasceu de novo, está na família, ele quis, então ele pode? Ah, mas eu não sinto que eu sou justo. Não é por sentimento, é pela fé. Eu não vejo que eu sou justo, é pela fé, amém? E aqui mais na frente, irmãos, nós já vimos que não há condenação, então que o nosso passado passou, irmãos, o nosso passado passou, e aqui na frente em Romanos 8:34 diz assim, quem os condena... Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O diabo, eu quero orar por cura, então o diabo se levanta e diz, você não é digno de ter a cura. Irmãos, eu te pergunto, se você morrer hoje, você vai para o céu? Então, se você é bom o suficiente para ir para o céu, você está justificado não pelo seu trabalho, não pela sua bondade, mas pelo trabalho de Cristo na cruz, para receber a cura e viver livre de doença. Senhorio, governo e domínio foi restituído mediante Cristo Jesus.
Amém? Ele despojou o inferno. Ei, você está alegre com essas notícias? Aleluia! Verso 33, Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará? O diabo vem acusando, condenando. E você diz, eu sou eleito de Deus. Deus quem me justificou. Uma pessoa foi prostituta e alguém olha para ela e não vê, não entende do ponto de vista espiritual e vai dizer prostituta, prostituta. Mas aquela velha mulher morreu com Cristo. Aquela pecadora, aquele querer pecar, morreu com Cristo lá na cruz, irmãos. E agora ela ressuscitou com Cristo para viver em novidade de vida. Aquela velha criatura morreu. Então o diabo quer nos condenar para nos intimidar na nossa fé. Porque ele sabe que um crente pode orar e a natureza ser alterada. Ele sabe que um crente pode orar e um morto pode ressuscitar. Ele sabe que um crente, irmãos, ele treme que um crente conheça essa justiça de Deus. Aquilo que nos foi dado em Cristo Jesus. Então nós devemos calar a boca do diabo das acusações com a palavra de Deus. Porque se Deus diz perdoado, eu mesmo não posso dizer que não sou. Porque Deus não é homem para que minta. Seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Se Deus diz que um homossexual está perdoado, ele está perdoado, sim. E nós devemos aceitar esse perdão. Todos nós devemos aceitar o perdão da velha vida que nós tínhamos antes. E ser livres para correr, fazendo a vontade de Deus na terra. Porque Ele quer nos condenar para nos intimidar na fé, para que a gente não faça a obra de Deus pensando, eu errei no passado, eu fiz isso no passado. Ei, quem vive de passado é museu, você é uma nova criatura, novinha em folha. Não importa o que você fez no passado, Deus te dá novas oportunidades todos os dias. E isso não é liberdade para pecar. Mas se todavia nós pecarmos, existe um sangue que nos justifica e que faz tudo de novo, porque grande é a misericórdia do Senhor. Ela se renova a cada manhã. Então ele diz no verso 34, quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Cristo morreu e ressuscitou. Ele não foi um derrotado. Ele não foi um fracassado. Ele ressuscitou, está à destra de Deus e agora mesmo Ele é a garantia da nossa salvação. Ele pode salvar totalmente aqueles que por Ele se achegarem a Deus. Salvar totalmente, irmãos. O pecado na antiga aliança foi criada a lei para que anualmente aqueles animais fossem sacrificados, para que o sangue que representava a vida do animal pudesse as pessoas ser perdoadas por um ano. Mas o sangue de Cristo, irmãos, nos perdoou de uma vez por todas e nos colocou numa posição de justos diante de Deus. Então, justiça de Deus é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade ou condenação, chamando de Pai como se o pecado jamais tivesse existido. Amém? É no mesmo momento. Irmãos, tem muita gente que fala das fraquezas humanas, que fala da condenação, mas não fala que nós somos justiça de Deus. Ei, somos livres. Ei, eu tenho uma boa notícia para você. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não importa se droga, não importa se álcool, não importa se prostituição, não importa se roubo. Se o Filho te libertar, Ele te perdoa e te capacita como o maior de todos para você viver isso. Eu já vi, irmãos, testemunhos genuínos de uma mulher, irmãos, que matou o pai, que fez coisas horríveis naturalmente, mas que foi perdoada e conheceu esse amor de Deus e agora viveria para falar daquele que tanto amou a ela. Amém? Então, gostaria que você abrisse lá em Romanos 4, 25. Jesus Cristo veio para nos dar essa justiça. Romanos 4, 25.
diz assim, o qual foi entregue. Ele foi entregue, irmãos, ele mesmo se entregou. Ninguém poderia tirar a vida dele, não. Ele mesmo deu, voluntariamente, irmãos, para que você e eu fosse livre. Deus, irmão, imagina, um pai de família trabalha o mês inteiro para botar a comida do melhor na mesa, do melhor que ele pode dar na mesa. E o filho diz, eu não mereço, eu não mereço. Irmãos, merece, se ele deu, receba. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. Não foram os cravos que mataram Jesus. Irmãos, os evangelhos mostram a crucificação, a parte física. Mas as cartas paulinas mostram a revelação. Nós precisamos fazer a oração de Efésios 1, 16 a 22 por nós mesmos. Porque o amor de Deus é tão grande que a nossa mente é limitada para entender esse amor tão poderoso. Porque por trás dos bastidores da crucificação, irmãos, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Não só sobre ele, mas a Bíblia diz que ele se tornou pecado. A maldição que era de toda a humanidade, que era para nós, irmãos, estava sobre ele. Isaías 53, eu choro quando eu leio, irmãos. De tão grande amor, inexplicável amor, imensurável amor. Então, irmãos, ande com essa consciência. Eu sou amado do Pai. Eu sou uma nova criatura. Romanos 5. 1 Coríntios 5 diz que nós somos novas criaturas. Coisas velhas já passaram no nosso espírito. Tudo foi feito novo por causa dele. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou. Vá lá em Apocalipse 1. Tem tanto desse assunto, irmãos. Tem um livro que se chama Identificação, que é de E.W. Kenyon, que é poderoso. Tem outro livro que se chama Dois Tipos de Justiça, que é de E.W. Kenyon, que é maravilhoso. Tem outro livro que se chama Como Combater o Bom Combate da Fé, que é de Kenneth Hagin, que ensina muito sobre justiça de Deus. Irmãos, se nós estamos na arena da razão, irmãos, nós levamos surra do diabo. Mas se nós vamos para a arena da fé, crendo no que a palavra de Deus diz para nós, nós dominamos, seremos dominadores sobre as situações. Nós não seremos vacilantes, irmãos, porque nós fomos enxertados na videira, um com ele. Irmãos, nós somos os galhos e ele é o ramo. Irmãos, a vida dele passa em nós. Aleluia, vamos dar muito fruto para a glória dele. Amém? Apocalipse 1, 5 diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia! Aquele que te ama e pelo seu sangue te libertou dos nossos pecados. Ele foi o primogênito dos mortos. O diabo pensou que estava fazendo uma farra matando Jesus, mas de fato ele estava nos substituindo ali naquela cruz. Morremos com ele, fomos vivificados com ele, ressuscitamos com ele. Ele é o soberano dos reis da terra, o Senhor dos senhores, o Deus forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Quando ele ressuscitou, ele levou o seu sangue, não num tabernáculo feito por mãos humanas, não sangue de animal, mas um sangue daquele que nunca pecou, o preço pelo nosso pecado. E os anjos diziam, quem é este? Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, aquele que ressuscitou, aquele que pelo seu sangue nos comprou. Aleluia. Eu gostaria que você fosse em Apocalipse 1, 18. E aquele que vive, estive morto, ele fala, não temas,
Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, irmãos, nós precisamos viver sem temor quando conhecemos essa verdade. Eu gostaria que você tivesse uma consciência da justiça de Deus. Só com essa consciência da justiça, de filho amado, de adotado na família, de ser herdeiro de Deus, que é uma posição instantânea. Eu gostaria que você voltasse lá agora, lá em Romanos 5. Volta em Romanos. Se você ler Romanos 1, 2 e o início do 3, você vê que não tinha jeito para a humanidade se aproximar, se achegar de Deus. Todos estavam destituídos, todos estavam afastados. Porque aqui no verso Romanos 4:13 diz: não foi por intermédio da lei. Não, desculpa, não é Romanos 4, é Romanos 5, Romanos 5:18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, está falando sobre Adão, o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também. Você crê isso? Que pela desobediência de Adão veio a condenação sobre todos os homens? Você pode crer nisso? Agora vamos ver o que o resto do versículo diz. Ele diz: por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Você crê nessa segunda parte também? Se por um só ato de injustiça veio a condenação, por um só ato de obediência também veio a justificação, amém? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E você pode me perguntar assim, Romanos 5:17, vamos ler o que diz em Romanos 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ou seja, a morte tinha domínio, a doença tinha domínio, a morte espiritual reinava, o diabo governava, fazia, acontecia, mas se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. A abundância da graça e o dom da justiça. Você precisa entender o que você recebeu. Você recebeu a abundância da graça. A graça, irmãos, é o favor ou disposição bondosa da parte de Deus. Ele deu, Jesus Cristo, um favor não merecido, independente se você merecia ou não, Ele quis te dar, irmãos. Ele quis te comprar de volta. Ele quis te trazer para perto. Então, Romanos 5:17 diz que nós recebemos o dom, a abundância da graça. Não foram gotas de graça, mas foram a abundância da graça. Diga assim: a minha vida está cheia da graça de Deus. Onde eu colocar as mãos, eu tenho o favor de Deus, a graça de Deus, o domínio de Satanás terminou. Você está liberto, você está livre. A graça agora reina. Agora é o governo da graça sobre a nossa vida, irmãos. E nós recebemos essa abundância da graça e um dom que se chama o dom da justiça, o dom de ser aceito, o dom de estar diante da presença de Deus agora como filho. Então, irmãos, Jesus Cristo, Ele se tornou a nossa justiça. Abre em 1 Coríntios. Quem é o nosso justificador? Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 1:30. Leia
1:4. Abre 1 Coríntios 1:4. Sempre dou graças, aqui é o apóstolo Paulo, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça que foi dada em Cristo. Irmãos, passo o dia confessando, obrigado, Senhor, eu sou salvo. Obrigado, Senhor, agora a graça reina na minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque onde abundou o pecado na minha vida, naquela área que Satanás mais pisou, massacrou, superabundou a graça. Você encheu e transbordou com o seu amor. Não é uma área de fraqueza. Você tem, Senhor, para me dar tudo o que eu preciso. Você é tudo o que eu preciso. Vai declarando. Lembra que você é abençoado novamente. Deus disse para o homem, eu te abençoo. Se multiplique, domine. Ou seja, o homem, irmãos, ele tinha domínio. Aí o diabo veio e roubou. Mas o que foi que Jesus disse na revelação paulina, em Efésios 1, disse, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Você é abençoado de Deus. Você tem que abrir a boca e dizer, eu sou possuidor da bênção de Deus, não por meu mérito, eu não merecia, eu não tinha capacidade de alcançar, não tinha dinheiro nessa terra para pagar, mas Ele mesmo me deu por causa do seu amor. Eu sou abençoada. A bênção de Deus está na minha casa. A bênção de Deus está onde eu coloco a mão. Eu sou abençoada entrando. Eu sou abençoado saindo. Irmão, Satanás se anda porque ele faz um monte de coisa e os crentes calados. Os crentes não sabem, não. Você tem um pai. Você não sabe, não. Ele é maior do que o diabo. Você não sabe, não. Ele te amou. Ele te comprou com o sangue dele. Ele fez tudo novo para que você não vivesse rastejando nessa terra, mas com um sorriso no lábio. Ele te deu força. Ele te deu alegria. Ele te ressuscitou. É uma vida novinha em folha. É uma novidade de vida. Não fica nas velhas coisas. Passou. Agora é tudo novo. É só vitória e sucesso, não é não, tio? É só vitória e sucesso. Acorda dizendo isso. Glória a Deus. Eu sou abençoado. O maior está comigo. Ele me amou. Aleluia. Tem tanta coisa, irmãos, mas não dá para dizer mais. Vai fazer o rima. Você precisa entender a justiça de Deus. São boas notícias, irmãos, de grande alegria. A própria vida e natureza. A Bíblia diz lá em João 5 que quem crê tem a vida eterna. Tem muito crente, irmãos, andando assim, ó. Um dia, meu Deus, quando eu chegar no céu, eu vou ser feliz. Eu já ouvi, irmãos, ensino que não está de acordo, não tem a revelação. Leia as cartas. Ele deseja que nós tenhamos vida agora. Amém? Paz agora. Respostas de oração. Você pode orar e as coisas vão mudar. Aleluia. Que privilégio, que herança é ser filho dele. O último versículo, ainda mais um versículo depois desse. 1 Coríntios 1:30 diz. Você está feliz com essa palavra? Não é minha palavra. Ele garante, irmãos, que isso aqui é verdade. Ele garante que isso aqui é verdade. Você não veio para aqui para escutar conversa, irmãos, para perder tempo. Isso é verdade. Ande nisso. Fale isso. Amém? Mas vós sois dele. Você tem um dono em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. É da parte de Deus esse presente, essa graça. Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria. Não diga que você é burro. Você tem Jesus Cristo, que é sua sabedoria. Essa palavra é sua sabedoria. Se você não souber como, pergunta para ele. E justiça. Ele se tornou justiça, irmão, santificação e redenção, ou seja, o preço foi pago, você foi comprado, liberto do domínio das trevas, da família de Satanás, da servidão de Satanás, da autoridade de Satanás. Você pode levantar a sua cabeça, colocar um sorriso no rosto e dizer, graças a Deus eu tenho um pai.
que cuida de mim. E aí a Bíblia diz, é para que você se glorie? Não. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Orgulhe-se somente no Senhor, irmãos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o último versículo, 2 Coríntios 5, 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Você crê que Jesus Cristo não conheceu o pecado? Você crê nisso? Pois é. Pois esse mesmo versículo diz que ele o fez pecado por nós. Para quê, irmãos? Para que nós fôssemos reconciliados. Era como se ele nos amava, mas não podia se aproximar. Ele pagou o preço para que a gente fosse dele de novo. Ele nos fez, irmãos, como criaturas, mas pagou o preço de novo, porque ele queria muito. Nós vemos a história de Jacó, que ele trabalhou 7 anos por Raquel. E quando foi na noite de núpcia, o pai de Raquel trocou as meninas lá, botou Lia. Mas ele queria tanto Raquel, que ele trabalhou mais 7 anos. Ele pagou dobrado. Deus queria tanto, irmãos. Deus nos queria tanto perto. Deus nos queria tanto em comunhão, dizendo, Abba, Pai, eu preciso de você, eu dependo de você, eu quero andar com você, eu quero conhecer você, eu quero saber o que você pensa. Senhor, me ensina aqui na minha vida e Ele vai te ajudar. Porque de maneira nenhuma Ele te deixará, jamais te abandonará. Ele te tomou pela mão, você é dele. E ele diz que aquele que não conhece, declara comigo isso, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por mim, para que nele, e eu estou nele, eu estou em Cristo, eu fosse feito justiça de Deus. A velha natureza pecaminosa, aquele velho homem que gostava de pecar. Acordava para pecar e dormia e pecava para dormir, morreu. Uma nova criatura, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Deus te abençoe por essa palavra. Na prática dessa palavra, procura Geraldina, ela vai ter maiores informações. Irmão, se você não já fez o rema e sabe o quanto é importante, investe na vida de alguém. Ah, mas eu não tenho dinheiro, pelo menos ora. Pelo menos divulga que tem uma fonte de vida transbordando assim. Porque tem gente sofrendo, irmãos, porque não sabe a autoridade. Tem gente sofrendo porque não sabe se Jesus escuta ou não escuta a oração. Tem gente sofrendo porque não sabe se Jesus cura ou não é, ou mata. Irmãos, e você já descobriu. Então venha, irmãos. Você que está aqui não fez o rema. Venha conhecer a Ele. Não existe outro lugar melhor do que a presença. Amém?